Olá a todas e todos, meu nome é Fernanda Belisário, eu sou coordenadora do Departamento de Investigação da AP10 e nesse vídeo eu vou apresentar o que para nós são alguns erros e inconsistências do estudo diagnóstico sobre as mulheres no sistema de prostituição em Lisboa, que é um estudo que foi recentemente publicado, financiado pelo Programa Cidadãos Ativos e implementado pela plataforma portuguesa pelo Direito das Mulheres e conduzido por investigadoras da Universidade de Lisboa. A primeira questão que se coloca dentro desse estudo diz propriamente respeito à forma como o objeto é enunciado ou a forma como a realidade é recortada para que se possa compreendê-la. A pesquisa enuncia que o seu objetivo geral é conhecer o sistema de prostituição em Lisboa na dupla vertente das e dos intervenientes e da organização desse sistema, é o que está na página 11. Ao ler esse título, é claro que se deduz que existe um desenho de pesquisa que permita fazer inferências, inclusive de validade estatística, que permitam dar uma visão sobre o que é esse sistema de prostituição na cidade de Lisboa, ou então uma visão das mulheres, da situação das mulheres que estão nesse sistema. Porém, na página 45, o estudo deixa claro que, e eu passo a citar, ressalvamos que a natureza qualitativa e intensiva dessa investigação, bem como especificidade e características do objeto de estudo, não permitem intenções de representatividade da informação recolhida para aquilo que é o todo do sistema da prostituição em Portugal, nem tampouco em Lisboa, mas antes a intenção de traçar um retrato da realidade a que pudemos ter acesso. Portanto, aqui já aparece uma primeira inconsistência. Um estudo que se auto-intitula Um Estudo Diagnóstico sobre as Mulheres no Sistema de Prostituição na cidade de Lisboa deveria oferecer um diagnóstico sobre isso a qual o título se refere. Porém, a própria pesquisa diz que as únicas conclusões que podem ser tomadas dizem respeito à amostra que foi apresentada na pesquisa. Portanto, esse título pode levar a uma série de desentendimentos ou a uma pessoa que não leu o estudo todo, que veja as conclusões do estudo e pensa que essas conclusões se referem a um retrato do sistema de prostituição na cidade de Lisboa, da situação das mulheres nesse sistema, o que, na verdade, essa pesquisa não teve condições de responder, embora tenha mantido o título dessa forma. Portanto, aqui nós não temos um estudo diagnóstico da prostituição na cidade de Lisboa, mas sim um retrato qualitativo de algumas experiências de algumas pessoas que fazem trabalho sexual na cidade de Lisboa. Então é importante que isso fique claro. As outras questões que eu gostaria de trazer dizem respeito às escolhas metodológicas da pesquisa. Quando nós olhamos para a metodologia e pensando nesse recorte qualitativo que foi dito anteriormente, que portanto era impossível traçar efetivamente um diagnóstico, nós percebemos que foram entrevistadas 24 mulheres, o que é mesmo uma amostra muito pequena. E como diz a própria pesquisa, por conta disso não é possível elaborar conclusões mais alargadas sobre o tal do sistema de prostituição na cidade de Lisboa. Ou mesmo fazer uma avaliação mais profunda sobre a diversidade das experiências das mulheres que estão nesse sistema. Mesmo assim, é contraditório que na página 46 a pesquisa diga que houve saturação de informação. Ou seja, a saturação de informação, ela acontece quando o pesquisador ou a pesquisadora identificam que novas entrevistas ou novos materiais não trazem informações novas para a pesquisa e que, portanto, ali se chega numa amostra conveniente para retratar aquela realidade. E por isso, nesse caso, o grupo de investigação considerou que 24 mulheres era uma amostra conveniente para o objetivo a que se propuseram, que era realizar um estudo diagnóstico, ao mesmo tempo que anteriormente digam que não é possível generalizar as experiências dessas 24 mulheres. É confuso entender como que a investigação entende que houve saturação de informação, ao mesmo tempo em que diz que não é possível fazer o retrato do estudo diagnóstico porque só teve acesso a algumas histórias de vida e informações qualitativas. Continuando as questões metodológicas, no que diz respeito à metodologia baseada em histórias de vida, é importante dizer que essa metodologia ela parte da
análise da história dessas pessoas, portanto, histórias muito diversas, e que é muito difícil que se alcance um ponto de saturação da informação com 24 entrevistadas, especialmente quando o objetivo da pesquisa é fazer uma análise diagnóstica de uma situação tão complexa quanto é o trabalho sexual ou o sistema de prostituição, como diz a pesquisa. Uma outra questão metodológica importante dessa pesquisa está na página 47 e eu passo a citar. Nenhuma das entrevistas foi gravada como garantia de confiabilidade e demonstração de respeito pela privacidade das mulheres. Assim, todas as citações apresentadas resultam dos apontamentos escritos durante a entrevista ou de conteúdos retidos na memória da entrevistadora. Aqui eu desafio você, estudante de licenciatura ou até de doutoramento, a apresentar um trabalho em que você diga que as suas fontes primárias, o acesso a essas fontes, não estão registrados em nenhum lugar e que sim, você fez anotações no seu caderno e que você tem, que as suas conclusões são baseadas na sua memória enquanto entrevistador. Isso é uma inconsistência e inclusive uma má prática da investigação, especialmente quando nós estamos falando de metodologias baseadas em histórias de vida. Como nós somos pessoas e não máquinas, nós não conseguimos registrar todas as informações na mesma velocidade que a pessoa tá a dar respostas ou a contar a sua história. E, portanto, a gente tende já a registrar alguns fatos em detrimento de outros, priorizar certas informações em detrimento de outras. E numa pesquisa, em qualquer pesquisa, geralmente nós separamos as duas etapas, ou seja, a fase da coleta de dados, que é propriamente a entrevista, e a fase da análise de dados, que é olhar para aquele conteúdo novamente e sistematizá-lo para fazer a análise. Quando você confia só nos apontamentos do seu caderno, que é muito comum você ter um caderno de investigação, um caderno de campo, você está a coletar os dados e analisar ao mesmo tempo, ou seja, você estabelece prioridades de antemão. A outra questão é que o argumento de que a investigadora não gravou as entrevistas, preservar as entrevistadas é uma falsa proteção. Porque bastaria ela esquecer esse caderno de apontamentos no café, que toda essa confidencialidade também tinha sido perdida. E depois existe uma outra questão que eu vou trabalhar posteriormente num segundo vídeo, que são as questões de cariz crítico e político em relação a essa pesquisa. A forma como essas mulheres são retratadas é desumana, agressiva, abusiva em relação às suas histórias de vida e que, portanto, preservar a dignidade dessas entrevistadas não é propriamente um dos objetivos dessa pesquisa e isso fica claro quando a pesquisa é apresentada e os dados são apresentados. Essa escolha da pesquisa por aglutinar as etapas de coleta e análise de dados nos dizem uma outra coisa, que muito ao contrário do que preconizam as metodologias baseadas em histórias de vida, as entrevistas, as histórias de vida que foram ali coletadas, elas serviram para justificar uma realidade que já estava pré-colocada, que já estava pré-definida. A questão aqui é que todo mundo é livre para escrever o que deseja. O problema é que quando nós fazemos isso a partir de uma abordagem científica ou a partir de uma abordagem que diz respeito à investigação, nós temos que seguir certos preceitos acadêmicos e científicos que não estão previstos aqui, o que pode levar a uma série de inconsistências, uma série de falsas conclusões e levar as pessoas que têm acesso a esse estudo e que não o leem profundamente com uma análise crítica, passem a assumir, a generalizar as conclusões que estão nesse estudo para uma realidade que é em si muito mais complexa do que esse estudo, inclusive, se dispõe a analisar. Outra questão metodológica diz respeito ao acesso às entrevistadas. Esse acesso, como diz a pesquisa, foi facilitado por profissionais da área social, profissionais e organizações que intervêm com essa população. Porém, como a APDES faz parte da rede sobre trabalho sexual que congrega a grande maioria das organizações que atuam com
profissionais do sexo em Portugal, nós não tivemos nenhuma organização consultada. Isso nos leva a concluir que somente organizações que têm uma abordagem ligada à criminalização do trabalho sexual, que é uma abordagem, um debate possível dentro dessa esfera e não totalmente, ou não representa a diversidade de pontos de vista a respeito dessa questão, somente organizações com esse ponto de vista foram consultadas, o que cria um viés de análise muito complicado, porque nós temos histórias muito específicas, pessoas que vieram indicadas de organizações com um trabalho muito específico e sem traduzir a variedade de formas de abordagem e de entendimento sobre o que é a prostituição ou o trabalho sexual por parte das organizações em Portugal. Ao olhar para esse grupo de entrevistas, para as estratégias metodológicas da pesquisa, nós vemos que a pesquisa está baseada para a entrevista com as pessoas em situação de prostituição em questionários semi-estruturados, ou seja, são perguntas que são feitas e a pessoa responde livremente a partir dessas perguntas que são feitas. Porém, ao olhar para as perguntas, ao olhar para a grelha de perguntas, muitas delas estão relacionadas à exposição à violência, abuso ou risco, histórico de adições, violências na família, violências com o parceiro ou a parceira íntima. Ou seja, aqui também existe uma outra inconsistência, porque existe um enviesamento claro das possibilidades de resposta. Na metodologia de história de vida, nós deixamos a pessoa contar a sua biografia e nós analisamos com ela quais foram os momentos mais importantes e marcantes daquela trajetória. Ao encerrar essas possibilidades num questionário, novamente nós reduzimos as possibilidades de resposta para que elas se adequem a uma realidade que foi previamente organizada, ou seja, a forma como as histórias de vida dessas mulheres são apresentadas nessa pesquisa são interpeladas por respostas que dizem respeito a abuso, violência e adições. E as vozes dessas mulheres são utilizadas para justificar uma realidade que já foi pré-construída como argumento de pesquisa. Esse questionário também enviesa as respostas na medida que ele não compara essas experiências traumáticas ligadas à violência, ao abuso e às adições com as da população geral. Portanto, as pessoas com histórico familiar de abuso e violência não necessariamente se tornam prostitutas ou trabalhadoras do sexo, mas ao se fazer esse tipo de pergunta, parece vincular um fenômeno a outro, como se fossem variáveis dependentes. Ou seja, ao perguntar para uma pessoa, ao fazer a pessoa organizar a sua história de vida a partir do abuso, da violência e do seu histórico de adições, o estudo enviesa as respostas na medida em que coloca essas variáveis como se fossem variáveis que levassem a pessoa a exercer o trabalho sexual. O que esse estudo não tem de todo cabedal para afirmar, uma vez que ele só entrevistou 24 mulheres, numa entrevista semi-estruturada, com partes anotadas em um caderno e selecionadas a partir de um rol de organizações que tem uma visão muito específica do trabalho sexual que não condiz de todo com todas as abordagens e com todo o debate que fala sobre o trabalho sexual em Portugal. Saindo já das questões, dos problemas metodológicos dessa pesquisa e já passando para uma análise mais crítica do conteúdo dessas respostas e da pesquisa, o que se entende, o que parece que se desenha aqui? Além de uma desumanização dessas mulheres que são tratadas e apresentadas numa pesquisa a partir do pior das suas histórias, do mais traumático das suas histórias, o que leva imediatamente uma pessoa envolvida na área da investigação pensar em dilemas éticos, até que ponto nós devemos fazer uma pessoa revisitar momentos traumáticos da sua vida para alimentar uma investigação científica, até que ponto isso é valioso, até que ponto isso traz benefícios tanto para a ciência quanto para a própria pessoa, porque a pessoa é ali a pessoa mais interessada nos resultados dessa investigação, uma vez que a investigação diz respeito a ela, nominalmente a ela, como pessoa que doa a sua história para ser analisada por esse grupo de investigação.
E de que forma trabalhar a história dessas pessoas a partir da violência não as desumaniza a ponto de desenhar um contexto em que essas mulheres não podem falar por si. Essas mulheres perdem a fala. Isso faz com que essa pesquisa seja mais um reforço de mecanismos de controle social sobre a vida e a história de vida das mulheres do que propriamente uma pesquisa que faz jus à privacidade e à dignidade dessas mulheres. Portanto, eu volto um pouco atrás quando eu apresentei as primeiras questões metodológicas que diziam respeito à forma como as entrevistas foram feitas, de que a justificativa da investigação era que as entrevistas não eram gravadas para preservar essas mulheres. Porém, a forma como são apresentadas as suas histórias e a forma como a pesquisa escolhe revelar as histórias de vida dessas mulheres é tão desumana, é tão abusiva, que não faz sentido algum dizer que essa pesquisa teve uma preocupação em preservar a privacidade ou preservar a história dessas mulheres. Bom, esse era basicamente o primeiro conteúdo a respeito das nossas críticas a essa pesquisa. Num segundo vídeo, eu vou trabalhar mais as questões políticas e os enviesamentos críticos a respeito dessa proposta. Continuem com a gente, curtam e compartilhem esse vídeo se vocês gostaram e comentem, porque é um debate importante. Essa pesquisa teve repercussões, inclusive na imprensa e na Assembleia da República, e é preciso desconstruir as questões que estão aqui mal colocadas para que a gente consiga avançar num debate sincero e democrático a respeito da situação das mulheres que exercem o trabalho sexual em Portugal. Até mais.